Senhor Jesus, Deus nosso Pai, acolhe-nos no vosso coração, cheio de luz, misericórdia e amor. Que nós, espíritos ainda imperfeitos, possamos receber de vós o amparo e o esclarecimento em nossos momentos de dificuldade. E que a vossa mão amiga e paternal nos sustente nos caminhos pedregosos da vida. Assim, Senhor, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, lembrando aqui o Frei Luiz, o mentor dessa casa, damos por abertos os nossos trabalhos. No dia 18 de agosto do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. Nós estamos terminando um dos blocos mais importantes do nosso curso, que foi a escolha das provas, ou seja, a capacidade que nós temos de, quando espírito, opinarmos, não decidirmos sobre o nosso destino reencarnatório, sobre o que faremos, sobre aonde viveremos, sobre a família que nós teremos, sobre o nosso trabalho, o nosso nível social, o nosso nível econômico, enfim, todo o quadro que compõe o nosso destino. Esse momento em que nós tomamos essa decisão é como se celebrássemos um pacto. Talvez como não, é um verdadeiro pacto com o nosso comprometimento com Deus, para que a nossa encarnação prospere em nosso aperfeiçoamento espiritual. Senão, será uma encarnação perdida. Então, o que nós vivemos aqui e agora, de hoje, nada mais é que, em parte, os efeitos de nossas decisões tomadas no mundo espiritual, que se somam ações de vidas passadas, que nos cobrigam como efeitos as decisões presentes. E o exercício do nosso livre-arbítrio, ainda nessa vida agora, que dirigirá os rumos e as nossas opções. Portanto, a escolha de um destino que está sentado no livre-arbítrio, e o livre-arbítrio assentado
na lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito assentada na justiça divina e consubstanciado na escolha das nossas provas. Porque temos um companheiro assim, uma companheira assim, filhos assim, filhos assados, porque temos um trabalho assim, amigos ou adversários, porque temos doenças, porque temos situações de decepções, de desilusões, porque temos alegria, vitória, porque temos esperanças ou estado de ceticismo. Tudo isso faz a substância do nosso destino. Por isso, esse capítulo, a escolha das provas, sem sombra de dúvida, é um dos mais importantes para nós, aqui encarnados, escolhermos, né, o que for melhor para nós e nos submetermos de boa vontade à justiça divina, sem revolta, sem reclamos, sem murmurar e sem mágoas. Nesse sentido, eu trouxe ainda um pouco da aula passada, que são alguns itens que devem ser repetidos, como, por exemplo, alguns espíritos que escolhem o contato com o vício. Eles vão viver em ambientes, vamos supor, criminógenos, quer dizer, geradores de crime. Mas eles fazem isso por provas, para vencerem o vício. Mas isso ainda está na dependência da evolução moral deles, da escolha deles ser avalizada pelos seus superiores. E muitos compreenderão que as paixões brutais que eles se deixaram levar lhe trarão consequências deploráveis e que terão que sofrer por muito tempo. Ou seja, Deus permite muitas vezes o espírito reencarnar em cima dos seus próprios erros, para eles mesmo ser vítima ou vencê-los, e no caso de vítimas, da sua consequência, da sua escolha errada. Então, o próprio erro aponta para o castigo e a punição que o indivíduo, o espírito, se impôs. Bom, vamos andando rápido aí, Amilcar, que é a aula de hoje. E na aula passada nós também vimos que há duas referências na compreensão das coisas. A referência do mundo material e a referência do mundo espiritual. Quando nós estamos encarnados, nós temos uma percepção, um juízo, um raciocínio, um senso lógico, critérios, sentimentos, instintos, enfim, somos seres jungidos à carne, a organicidade do nosso corpo, que de uma forma enérgica influencia o nosso próprio espírito. Quando nós nos deixamos o nosso corpo, então ficamos espíritos libertos, e como espíritos libertos, temos uma nova percepção das coisas. Então são dois referenciais. Um referencial dos encarnados e outro referencial do mundo espiritual.
Em 1922, a 1996, Thomas Kuhn, que foi um filósofo muito bonito, muito importante, ele estudava a ciência do ponto de vista da sua significação, a teoria da ciência. E ele fez essa assertiva aqui, ele disse: a mudança de um referencial traz a mudança da realidade. Como espíritos, temos um referencial e temos uma realidade. Como encarnados, temos um referencial, temos uma realidade. Mais tarde, outro filósofo moderno, o Karl Popper, ele considerou as verdades científicas não como fatos inalteráveis, sujeitos que estão aos avanços da ciência. Então, mesmo aquilo que para nós hoje é uma verdade, amanhã será modificado. Então, esse é um esquema que foi feito para nós entendermos o que acontece conosco. Quando nós estamos encarnados, nós temos esse referencial aqui, que é da matéria, essa ordenada. Isso nos dá uma percepção, é aqui a abscissa. Então, um referencial material, uma percepção material, que é essa bola branca. Porém, quando desencarnamos, nós temos um referencial espiritual e uma percepção espiritual, que é a bola preta. Então, mudamos de referenciais e nessa mudança temos uma nova realidade. Daí a importância do espírito escolher dentro dessa realidade, que é a realidade mais próxima daquilo que a nós compete, no sentido de realizar para sermos mais perfeitos. Então, sob a visão da nova realidade, o espírito faz sua escolha de compreensão impossível para nós encarnados, quando ignoramos a justiça divina e seus meios de ação. Então, para nós, é alguma coisa incompreensível esse acidente de avião, essa tragédia, não é? Com o candidato Eduardo Campos. Mas nós não sabemos, porque a nossa visão é uma visão só do presente, só do fato em si, só das consequências imediatas que vão decorrer disso nos próximos anos ou nos próximos meses. Mas como Deus é justo, nós sabemos que por trás desses fatos existem efeitos muito mais profundos e muito mais inteligentes e muito mais acertados e justos que a nossa pobre mente não vai compreender. Um dos fatos imediatos, eu estava conversando com o Wilson e nós vimos ali, abrimos o computador, né, Wilson? A Marina Campos está com 21% dos votos agora, de intenções. E o Aécio está com 20%. Antes, o Eduardo tinha 8%. De repente subiu. São fatos decorrentes dessa tragédia. Se não houvesse a tragédia, nós não sabemos. Então, Deus opera por mãos invisíveis. E nós, de fato, não sabemos. Mas o que nós temos aqui é que confiarmos na nossa percepção espiritual, que escolheu o nosso destino. Seja ele bom ou mal para nós, no sentido da vida, é o destino que nos convém. Vamos a outro quadro aqui. Então, no mundo espiritual, na vida espiritual, os espíritos, eles podem refletir, planejar e analisar
o seu plano reencarnatório, através do estudo, da análise e compreensão. É um momento muito propício para que o espírito possa programar a sua nova encarnação. Vamos andando. Enfim, isso aqui não nos interessa hoje, né? Vamos andando. Bom, aqui, esse quadro aqui mostra que Allan Kardec faz uma analogia dos crescimentos. Na vida nós temos uma ambição social, econômica, se formos cientistas, científica e de busca de cultura. Isso é na Terra. Mas do ponto de vista espiritual, a nossa única ambição é o crescimento espiritual. São duas referências diferentes também de crescimento. De toda forma, a aula vai terminando, essa aula, em que Allan Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. Porque nós estamos correndo, nós estamos atrás das virtudes, né? Perseguindo as virtudes. E o Espírito responde: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. São indícios de progresso. A virtude sempre que há resistência voluntária do arrastamento das más tendências. Também é uma virtude, quando nós resistimos a algo que vá prejudicar o próximo. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. É essa que é a virtude das virtudes. É nós darmos, não é dinheiro, sacrifício pessoal não é dinheiro, sacrifício pessoal não é bônus, sacrifício pessoal é o nosso ser, são os nossos sentimentos. Allan Kardec deu a sua saúde pelo Espiritismo, falecendo precocemente, com 50 e poucos anos, 64 anos, se não me falha a memória. Mas ele sabia que aquele trabalho excessivo ia levá-lo a um desgaste prematuro, e os próprios espíritos já tinham advertido. Mas ele não tinha outra forma. Então, esse sacrifício pessoal para o bem do próximo é a perfeição que Allan Kardec recebe no Livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral. Mas é aquela que vem sem interesse pessoal. Ou seja, interesse pessoal não é só dinheiro, não é só poder, é vaidade, é notoriedade, é tudo aquilo que nos incha o ego, tudo aquilo que infla o nosso ego, tudo aquilo que é antagônico à humildade, tudo aquilo que é antagônico ao despreendimento, tudo aquilo que é antagônico ao altruísmo, tudo aquilo que é antagônico ao desinteresse, tudo aquilo que é antagônico à abnegação. E são esses poucos espíritos que trabalham no mundo dessa maneira, sem buscar uma contrapartida para os bens que façam, ou ter uma moeda de troca em relação ao bem que produziram. Então, nesse caminho evolutivo, justamente,
o que a nossa doutrina propõe nessa perfeição moral é esse trabalho pelo bem do próximo, sem interesse pessoal. Porque Deus proverá a nossa existência e preverá as nossas necessidades. Isso é pacífico. E o mais interessante é quanto mais nós fazemos a caridade, mais por uma lei de afinidades, nós entramos em sintonia com as forças superiores e ganhamos uma energia inexplicável. Porque aquela pessoa que trabalha no bem, que está realizando um compromisso com o bem, com a ajuda do próximo, essa pessoa, ela está se alimentando de energia espiritual, que é mais substancial que a energia da matéria, os nutrientes que nós ingerimos. Foi por isso que Jesus disse à samaritana: nem eu tenho um alimento que matará a tua sede, que matará a tua fome. Eu tenho um pão. Não é só esse pão que estás comendo e procurando, porque era o alimento espiritual. E nós sabemos, quando estamos apaziguados espiritualmente e aquietados num plano de servir, como nós incorporamos a nossa força interior, como nós incorporamos algo que transcende a própria biologia, a própria natureza do ser humano. É porque nós sintonizamos com essas forças espirituais do alto superiores. Então, se é essa a proposta da encarnação, a nossa perfeição moral, nós temos que ter como foco justamente a virtude das virtudes, que é o bem ao próximo, de forma, às vezes, com sacrifício e de forma totalmente desinteressada. Nem pensem em que a pessoa os agradeça, nem pensem na palavra obrigado, nem pensem na palavra gratidão, nem pensem na palavra reconhecimento. Tudo isso é coisa do mundo. O que nos interessa é estar compatíveis em nossa forma de viver com a vontade divina. É essa realmente a nossa grande proposta reencarnatória. Então, essa foi a aula passada, em que a virtude que sintetiza todas as virtudes é a caridade desinteressada. E nós sabemos que há a caridade material e a caridade espiritual. Ambas são dignas, mas ambas são trabalhadas com a nossa pessoa, não como um favor, não como um projeto de destaque social, não por vaidade, mas sim por um ideal de servir a Deus. Então essa foi, eu acho que terminou o gráfico, a aula passada. Vamos mandando, o último gráfico se tiver. De toda forma, a escolha de nossas provas, que vai decorrer do nosso livre-arbítrio, estará condicionada à compatibilização com as leis divinas. As nossas provas têm que seguir essa equação. Elas têm que ser compatíveis às leis divinas. Então tem uma moldurazinha ali, que o Amilcar passou, que é a síntese disso. Quer voltar, por favor, Amilcar? Porém, como anteriormente estudou-se nesse capítulo, todas as escolhas encontram submetidas ao previamente estabelecido pelas leis divinas. E, por consequência,
não se deve pensar que basta o espírito, de acordo com seu livre-arbítrio, escolher esta ou aquela prova, e isto ocorrerá. Não. Repete-se, mais uma vez, o livre-arbítrio manifestado pelo desejo ou a vontade de escolha da prova pelo espírito encontra-se na dependência de sua compatibilização com as leis divinas. Então, isso foi a síntese. Aqui, também Salomão diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, leis divinas. Confia o Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Leis divinas. Em Mateus, também, essa passagem, muito bonita, não é? Que Jesus também remete a mãe de Tiago e João a Deus. Quando a mulher de Zebedeu, que é a mãe de Tiago e de João, chega a Jesus e diz assim para ele: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Fala com Jesus. E Jesus responde: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Ou seja, o cálice é o fel, é o amargor, é o sofrimento. E eles realmente, João e Tiago, poderiam superar o sofrimento. Jesus então confirma: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu seu cálice. Jesus confirma: mas o assentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Preste atenção, alunos amados. Não me compete concedê-lo. E isso será para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado. Ou seja, Jesus não tem o poder de investir contra o livre-arbítrio, nem de João e nem de Tiago, porque isso é uma lei divina. Por isso ele não pode conceder. Mas aqueles que seguiram a lei divina, ou seja, que foram compatibilizados à lei divina através da sua vida, estão preparados pelo Pai. Então, é o Pai que designará quem sentará à direita e quem sentará à esquerda. Quando se fala no Pai, fala-se as leis divinas. Então, isso é importante, porque nós cortamos aqui, de uma forma evangélica, essa ideia que os espíritos, coitados, e podem intervir no nosso livre-arbítrio através daqueles conselhos, aquelas coisas, eles podem sugerir, se forem espíritos sábios, quando for necessário, mas intervir não podem. A decisão final é nossa. Então, o espírito, de acordo com o seu grau de evolução moral, tem maior ou menor espaço para exercer o seu livre-arbítrio. No obstante, mesmo aquele de maior evolução moral, ou seja, o que possui mais espaço de escolha, depende da compatibilização dos seus desejos às leis divinas. Foi por isso que o rei Salomão formulou: a resposta vem nos lábios do Senhor. Leia-se, na dependência das leis divinas. E Jesus disse: mas o assentardes à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Isso será para aqueles que o meu Pai me tem preparado. Leia-se, compatibilizados às leis divinas. E um aluno amigo meu me disse na aula passada
uma equação que eu queria passar para vocês, que é mais ou menos o seguinte: evolução espiritual leva a um maior poder de decisão do livre-arbítrio e leva, em consequência, a uma possibilidade de escolha de melhores provas. Vocês me acompanharam? Paulão está dormindo. Olha para mim. Ótimo. Evolução moral, espiritual, maior capacitação espiritual, leva a maior capacitação do livre-arbítrio, leva um poder maior de decisão das provas. Então, no reino de Deus, não vem nada por favor, não vem nada por pedido, não vem nada por milagre. Tudo é o mérito, é o esforço, é a capacitação do ser. Que vocês entendam isso, porque isso é a chave da nossa felicidade e da nossa paz interna. Não esperem da doutrina espírita, nem dos espíritos milagres, mas esperem sim ensinamentos que fortalecerão vocês para o dia a dia de lutas que a vida nos oferece. Então essa foi a aula passada. Eu vou pedir para o Amilcar passar a aula de hoje e ligar aqui o ar, que está um pouco quente aqui, viu, Amilcar? Então acho que ficou claro isso. Ficou claro. Nós estamos aqui para aprender, para estudar, para melhorar o nosso destino. Porque os gregos têm lá no frontão de Delfos, no templo de Delfos, conhecimento é poder. Quanto mais nós conhecemos, mais nós temos poder. Mas o nosso conhecimento é um conhecimento de ordem espiritual. Não é de geografia, nem de história, nem de física. É das leis divinas que nós temos que estudar e que Jesus muito bem colocou isso. E finalizando esse ponto, escolha das provas, que vocês viram a gravidade disso e a responsabilidade que nós temos, que é muito grande, também como educadores e pais que nós somos, ou avós, ou sogros, sogras, noras, genros, nós temos que tentar conduzir aqueles menores nossos, ou os maiores que ainda são suscetíveis a ouvir os nossos conselhos, por esses caminhos. Se quiserem, porque se não quiserem, ninguém vai poder fazer nada. O livre-arbítrio deles vai deixar bater eles de frente às pedras, até eles se ferirem e pedirem ajuda. Então, na aula de hoje, que é o fechamento da aula passada, é uma aula mais curta. Eu acho que a aula passada ela chegou ao máximo, mas vamos ver o que a Amilcar tem aí para passar para nós, que é a escolha das provas. Eis a continuação. O espírito pode fazer sua escolha durante a vida corpórea? Nós vimos lá o referencial. Vimos Thomas Kuhn, Karl Popper, referencial espiritual,
em referencial da matéria. Da matéria é muito pouco. Então, o espírito responde: seu desejo pode ter influência. Atentem para a palavra desejo. Isso dependendo da intenção. Mas no estado de espírito livre, despojado das vestes corpóreas, quase sempre vê as coisas de modo diferente. É o espírito quem faz a escolha, porém ainda assim ele pode fazê-la na vida encarnada, porque há momentos em que se encontra liberto da vida corpórea, como por exemplo no sono, sobretudo quando ele desdobra. Mas isso é irrelevante. É irrelevante, ele não tem a capacidade de dizer o que ele quer ser na próxima encarnação. Isso é um pouco difícil. A vontade como manifestação do desejo, preste atenção, o desejo leva à vontade. O desejo é que cria a vontade do espírito, é sempre um dos fatores que influenciam o destino, o desejo. Pode dizer sob essa ótica que o tipo de desejo do espírito, o desejo do espírito, é o grande responsável por suas perfeições ou imperfeições morais. Por que isso? Porque são as ideias que o espírito tem. O espírito cria ideias. E essas ideias geram neles um sentimento. Esse sentimento se transforma em algo volitivo, quer dizer, ligado à vontade. E essa vontade pode ser levada à execução. E levada à execução, ou mesmo em pensamento, é isso que vai pesar na balança da causa e do efeito. Enfim, perfeições ou imperfeições morais e a espécie de reencarnação que ele passará. Porém, a partir do momento que o espírito compatibiliza sua vontade divina em consonância ao que Jesus nos diz no Pai Nosso, é aquilo que eu falei, as leis divinas, e Jesus diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No Pai Nosso, ele já diz, para que nós possamos compatibilizar os nossos desejos às leis divinas. É nesse momento que iniciamos o rumo à perfeição. É a partir desse momento que, em conhecendo as leis divinas, por isso nós temos que estudar, ou pelo menos ter bom senso, que nós passamos a agir, ou seja, em função de desejo de conduzirmos rumo a essas leis divinas, que é rumo à perfeição. E Allan Kardec comenta isso. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis, não é verdade? É submeter-nos sem queixumes aos vossos decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade, na terra como os eleitos fazem no céu. Quantas pessoas pensam assim? Quantas? Vai cair a minha varinha. Caiu. Vou sentar na cadeira. Não pensam assim. Ele diz: eu acho, eu tenho minha opinião, eu quero, eu julgo. Cada um pensa de um jeito e acha que o jeito dele é o jeito correto. Julga e julga que é correto. Quantos chegam e pedem a Deus
para aquilo que eles decidirem na equação for igual às leis divinas, a minha decisão igual lei divinas. Poucos. Quando não se deixam levar pelas paixões, pelas guerras, pelas agressões de toda espécie, por tudo que está errado. Então o homem tem que se debruçar mais para Deus e menos para o mundo. Por isso Jesus dizia, de que vale ganhar o mundo e perder o espírito. Mais vale perder o mundo e ganhar o espírito. Então, é essa inversão que nós temos que ter. E é um trabalho. E com a perfeição que ele adquirir, ele fica dispensado de reencarnar. A reencarnação já não é mais necessária. O que ele vai fazer aqui na Terra, Zé Luiz? Aprender o que ele já sabe? Não aprender o que ele já sabe. Não tem nada que aprender, ele já sabe. Só aprende o que não sabe. Então é isso que está em Apocalipse 3,12. Ao vencedor, falo-ei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. A figuração de São João é o vencedor, é o que superou a encarnação, e ele agora vive uma vida espiritual, ajudando a Deus de outra maneira, mas não mais como reencarnado. Porém, na base desse processo, será encontrado o desejo, o qual pode, no homem encarnado, com muita dificuldade, por sua solicitação, influenciar sua vida futura. Ele pode mentalizar esse desejo. Esse que é o problema dele. E se ele cria uma mentalização muito forte, ele cria no plano espiritual uma forma desejo daquilo que ele mentalizou fixamente. E quando for reencarnar, essa forma desejo pode atuar sobre ele. Na condição de desencarnado, o espírito, como já estudou-se, tem maior grau de discernimento. Outro referencial. Sobre o desejo, Buda dizia, né, que a perfeição está na ausência do desejo. Não é? A ausência do desejo. Né? Mas do desejo ligado ao mundo, não ligado ao espírito. Então podemos voltar para esse esquema. O espírito deseja. E o desejo leva ele a escolhas ou leva a provas. Essas escolhas que ele faz para ser encarnado, quando está encarnado, ele tem um discernimento, percepção limitado da vida espiritual. Pode subir, Amilcar. Porque na vida espiritual ele não pega, ele está encarnado. Pouca ou nenhuma capacidade de influenciar a vida futura. Não tem, não. Eu tenho horror a essas pessoas dizer, você na próxima encarnação vai reencarnar no país tal e tal. Que história é essa? Escutei muitas vezes aqui no Frei Luiz isso. Que é isso? Com que direito? Não conhecem a doutrina, os ensinamentos dos espíritos? Agora, quando ele está desencarnado, ele pode escolher as provas dele, porque ele tem um discernimento e a percepção ampliados, tem uma grande capacidade de decidir e influenciar a vida futura, mas tudo ainda depende da evolução moral dele. Porque nós vamos andar e vamos cair no lugar comum.
que chama-se moral. Moral. Tudo começa e termina na moral. Tudo começa e termina na criação de Deus, que por excelência é um ato de amor. E amor, quando conduzido, é o bem. As doenças têm, primariamente, fatores morais, seja quais forem, que não são dessa encarnação, pode ser de outra. Sempre que o homem transgride a moral divina, ele tem como repercussão sobre si próprio, como se tivesse jogado um bumerangue, e aquilo volta-se num círculo e volta sobre ele mesmo. O que ele gerou no bem, volta sobre ele. O que ele gerou no mal, volta sobre ele. Chico Xavier, Vanderlei dizia, cada um dá o que pode, não é assim? Mas cada um recebe o que deu. Muito simples. Então, nós não temos que ficar com muita filosofia, com muita invocação, com muitos chamamentos. Nós temos que entender esses fatos, que são fatos da sabedoria que os Espíritos nos trazem. Vamos lá. Acorda, Milka. Muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas, mas não por certo para passarem por provas e expiações. Ah, eu queria ter muito dinheiro. Ah, eu queria ser muito poderoso. Não. É a matéria que deseja a grandeza para gozá-las. O espírito a deseja para conhecer as dificuldades que ocorrerão. Depende. Nenhum espírito com maior discernimento pode escolher o destino de gozos e prazeres, que frequentemente levam às funestas consequências. Eu admirei muito uma matéria sobre isso, sobre riqueza, que saiu no Globo nesse domingo, em que o homem mais rico do mundo, Bernard Buffet, e como é o dono da Microsoft, o Bill Gates, e uns 4 bilionários, disseram o seguinte: nós não vamos deixar o nosso dinheiro para os nossos filhos, não. Vamos deixar só um pouquinho. E o resto vai para a caridade. Eles estão fazendo uma espécie de clã ali, não é? De confraria, para poder os mais ricos fazerem isso. E o Bernard Buffet, que é o mais rico, ele disse assim: por que meus filhos têm que trabalhar? Não tem que viver daquilo que eu fiz. E não para nada fazerem. Isso aí. Dá o dinheiro para eles saberem o que fazer e não ficar no ócio, né? Aí citou o caso do Conrad Hilton, que também é um desses aí, e que ele pôs. Aí a tal de Paris Hilton, que é filha dele, virou uma piriguete aí e vive pelo mundo numa dissolução total, gastando o 1% que ela tem, o meio, que já é $1 bilhão, sei lá quanto é que é, a piriguete. Então, pois é verdade. É verdade, e todo mundo quer ficar ao lado dela, não sei porquê. Deve ser porque tem muito dinheiro, né, Marquinhos? Então, estou perdendo aqui o fio das coisas. Bom, então, mas de fato nenhum espírito com maior discernimento pode escolher o destino de gozos e prazeres. Nenhum. Ele sabe que aquilo tem que se reverter
na distribuição da riqueza. Até que alcance o estado de pureza perfeita, tem um espírito que passar constantemente por provas? Olha, pergunta ingênua, né? Como é que ele vai chegar ao estado de pureza se não passar por provas? Não é? Como é que quer chegar na faculdade se não cursar o primeiro grau, o ensino segundo grau, ensino médio, né? Como é que pode? Não vai. Não é? Sim, mas não como entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais, quer dizer, os sofrimentos ou as dificuldades materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que não tem mais provas a sofrer tem, não obstante, deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que para eles nada tem de penoso. Os deveres são as obrigações de solidariedade, auxiliar os outros e se aperfeiçoarem. Mesmo eles que chegaram a um estado já relativo de pureza, eles continuam trabalhando. E o comprometimento deles é inspirar os homens agora de uma outra maneira, para o bem, para a paz, para a harmonia, enfim, nas qualidades de elevação espiritual. Esses são os espíritos superiores lá da nossa escala espírita, lembra? São 3 classes, não é? Não, são 3 ordens e não sei, 10 classes. E lá na primeira ordem tem, que é dos bons espíritos, ou os espíritos bons, tem os espíritos superiores, que acima deles são os espíritos puros, que é a única classe e a única ordem que não encarnam mais. Então, esses são os espíritos superiores, que a gente estudou na escala espírita. Vamos pegar um pouquinho o André Luiz, que ele é maravilhoso nas descrições dele, no livro Obreiros da Vida Eterna. E André Luiz diz o seguinte: não me contive, com a permissão de Jerônimo, que era o líder dele, e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu mesmo, acerquei-me de Cornélio. Cornélio é esse daqui, ó, um espírito superior. Não, é um outro superior ainda, não é esse aqui não. E despejei-lhe aos ouvidos grande cópia de interrogações. Acolheu-me benévolo e informou. Esse que é o superior, Asclépios. Pertence a Asclépios às comunidades redimidas do plano dos imortais nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Ainda está ligado à Terra, apesar de tudo. Vive muito acima das nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Já perdeu todo o contato com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Quer dizer, ele não vem, ele manda prepostos, né? Apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhor posição em relação aos homens encarnados. A melhor de nossa posição, né? Vem aqui raramente. Não obstante, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal, visitando lá nosso lar. Devemos acreditar, interroguei admirado, seja esse o mais alto grau do desenvolvimento espiritual do universo?
O diretor da casa sorriu, compassivo, em face da minha ingenuidade, e considerou: de modo algum. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Ele está ligado à Terra. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, no meio que ele vive. A elevação. Mas efetivamente é ainda a entidade de nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos de vida. Ou seja, voltando lá ao que Allan Kardec disse, volta aqui, por favor, Milka. Mais um pouco. Aqui, demais. Deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que para eles nada tem de penoso. São esses espíritos. Os deveres são as obrigações de solidariedade, etc. Sobe, é isso que é Asclépios. Ele tem dever para com o planeta Terra. Como se vê, Asclépios é o modelo desses espíritos, as portas da pureza espiritual. E, por consequência, conscientes do dever de ajudar o desenvolvimento espiritual de outros. Então, esse esquema mostra isso. Espíritos superiores, segunda ordem, espíritos bons. A ausência de provas e expiações, porque já são superiores, mas nem por isso tem o dever de nos ajudar a evoluir. Aí vocês vão perguntar como é que eles nos ajudam? Eles nos ajudam enviando ondas mentais. Queria que vocês entendessem isso também. São ondas mentais, são inspirações, são energias. Como vem uma energia através de um aparelho de televisão, de um celular. Eles mandam aquelas ondas para nos inspirar a modificar a nossa forma de viver. Procura ajudar os dirigentes do mundo a sair das crises. Procuram dar soluções aos problemas de doença, problemas da ciência, cada um dentro da sua área de especialidade, mas eles trabalham mentalmente, irradiando sobre a Terra. Muito bem. Eles trabalham no plano mental. Outra pergunta um pouco ingênua. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Não é, Glorinha? Quem que não erra, né? Quem que não erra? Fred não bateu o pênalti errado, meu amigo? Não bateu? Vergonha. Tá bom. Aqui não é vergonha. Aqui no Espiritismo não tem vergonha. Aqui no Espiritismo tem ignorância. É um pouquinho diferente. É desconhecimento. Aqui ninguém tem vergonha. Aqui a gente diz que a gente não sabe. É diferente. Pode escolher uma que esteja acima das suas forças, o espírito. Então sucumbir. Aí sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe resulte em nenhum proveito, como um tipo de vida inútil e ociosa. Isso é muito triste, passar a vida na ociosidade. Mas nessas circunstâncias, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para compensar o tempo perdido. Então ele vai correr atrás do prejuízo, porque escolheu a prova errada. Mas Deus deixou ele escolher a prova errada, Marcela. Deus deixou, como nós já vimos. Por quê? A questão do discernimento quanto à escolha das provas já foi abordada anteriormente, estando ligada ao livre-arbítrio do espírito. Nós já estudamos lá em cima. E, por consequência, Deus, sem interferir no livre-arbítrio dos seus filhos, deixa-os
erradamente escolher as suas provas, cujo fracasso será o seu próprio castigo. Quer dizer, a falha dele será o seu castigo. E mediante o castigo a si mesmo infligidos, pedirão nova prova, essa de caráter compensatória ao tempo pedido. Então Deus deixa eles errar para que eles se autopunam e, se autopunindo, busquem a correção. Isso é comum, a gente às vezes deixar uma pessoa errar. Quando está começando num trabalho, numa atividade, a gente deixa. Sabe que vai errar, mas deixa para adquirir experiência. Não é assim, Valtinho? Deixa errar. Controla, o erro não pode ser muito grave, mas deixa errar, porque vai adquirir experiência. Não dá tudo na mão, não. Não abre a mão, não. Deixa errar um pouquinho, porque vai aprender. Sobre o tempo que ele perdeu, pode-se afirmar ser considerado qual a vida, o tempo pode ser considerado qual a vida, e naturalmente a vida, quando do gozo do estado de saúde, quer dizer, a vida saudável, o tempo pode ser considerado como a vida, como os bens mais preciosos do homem. Então, vou deixar cair outra vez, já caiu lá, cai aqui. Ó. Pronto. Pronto. O tempo, Zé Luiz, Aninha, é o bem mais precioso que nós temos além da saúde. Tempo. Bem, mais ou menos assim. Nós temos que saber utilizar o tempo. Não é correr demais, também não é de andar devagar, também demais. É poder saber utilizar o tempo. Ficar deitado na cama não ajuda ninguém. Queria saber quem foi ajudado. Ficar deitado na cama, dormindo até meio-dia. O único que eu conheço que dorme até o dia são os meus amigos artistas. Mas esses, coitados, trabalharam até meia-noite lá, ainda foram jantar fora, chegaram em casa às 3 da manhã, 4, tem que dormir. Ou então vigia do meu prédio também. Vigia noturno. Agora, ficar dormindo, não fazer nada, deixar o tempo passar, é realmente algo que é jogar a oportunidade que Deus nos deu fora. Olha só essas máximas. A vida e tempo, a excelência dos bens da encarnação. Tempo e trabalho, a alavanca do progresso. Tá? Tempo, trabalho, leva o progresso. Vida e tempo, os bens da encarnação. Tempo é o que define, dá forma, compreensão. O que? O até então indefinível, o amorfo e o incompreensível. Dá forma, faz compreender e define o que não poderia ser definido. É o tempo. Vamos trabalhar com o tempo. O tempo é um precioso recurso que nós temos e que nós não sabemos utilizar. Na minha especialidade, a psiquiatria, o tempo é muito interessante. É diferente, às vezes, das outras áreas da medicina, que a gente tem que correr para fazer o diagnóstico e correr para fazer o tratamento. Tem certos casos que a gente não sabe com o que está passando com o doente. Então a gente vai conversando uma vez, 2, 3, e aí vai descobrindo. Porque eles também dissimulam, escondem. Então,
como nós dependemos do que o doente diz para nós, não temos exames de raio-x, nem de laboratório, não temos exames, vou fazer uma biópsia, então nós temos que conduzir aquilo ali no en passant. Aí, muitas vezes, o tempo é que define o próprio diagnóstico. Isso é tão interessante que a própria história do indivíduo é uma definição do próprio indivíduo. Se a gente pega um doente, no meu caso eu pegava umas personalidades psicopáticas, que são sujeitos anormais, que não têm sentimento de culpa e vão cometendo uma série de ilícitos. No meu caso, eu nunca peguei criminosos, que eu nunca fui trabalhar no manicômio judiciário. Não era na minha área. Mas eu pegava nas emergências e tal. Então, você vai vendo ali o dia a dia dele, a biografia dele é a definição dele. Entende, Paulão? Muitas vezes a história do indivíduo é a definição do indivíduo. Define. E quem define é o tempo. Então nós temos, às vezes, que esperar e dar tempo ao tempo, para o tempo dar a definição, a forma, a razão, o juízo, a solução, o esclarecimento. Mas quando nós calcamos esse tempo, Irene, na fé em Deus, e jogamos o tempo em cima de Deus, e dizemos, Deus, eu vou te esperar até você decidir. Até chegar a hora que eu sei que você vai me dar uma resposta, que o Senhor vai me dar uma resposta. Então, com fé, sem desanimar, a coisa chega um momento, abre. Então, nós temos que utilizar esse bem, que é o tempo. Por isso que Jesus nos dizia, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vocês conhecem essa? Sabe por que ele disse isso? Porque ele curou um indivíduo que tinha uma mão paralisada no sábado, num dia de sábado. E entre os judeus você não pode fazer nada ao sábado. Aos fariseus, que eram os críticos de Jesus, disseram, como é que você fez isso no sábado? Você não podia curar ele hoje. Aí Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. E nunca parou, Deus nunca parou de trabalhar, de criar. Tem uma citação do Diógenes também, que depois foi virado para o vernáculo inglês. O tempo é gasto a um preço altíssimo. Aí eles botaram isso aí, time is money. Tempo é dinheiro. Mas esse preço não é o preço do dinheiro para nós. É o preço da perda de uma oportunidade. Compreende-se, pois, a superior importância da correta escolha da prova e de sua profunda vinculação com o tempo. Ou seja, nós temos que escolher essa prova sabendo que nós teremos um tempo para superá-la. Que nós temos um tempo da nossa reencarnação. E que, vencida a reencarnação, só em outra oportunidade é que nós poderíamos fazer o que nessa não fizemos. Ou seja, o que nós não trabalhamos. Então as coisas são complicadas. A vara não vai cair agora, mas as coisas são complicadas. E qual é o tempo que nós estamos aludindo aqui, pessoal? É o tempo da nossa modificação interior. Uma encarnação, um piscar de olhos na eternidade. Não vai modificar. Não tem essa ilusão. Coisa. Desiste.
Não vai modificar ninguém numa encarnação. A sogra está ali, a filha está ali, o negócio, a confusão está braba e vai continuar. Não adianta. Mas nós podemos trabalhar isso em nós. As nossas reações, a nossa forma de enfrentar essa situação. Queria que vocês entendessem isso. É um problema nosso, trabalhar o tempo. Quando eu era muito jovem, vinha um oficial de justiça, notificação, assina. Eu me arrepiava todo, oficial de justiça, notificação, eu tenho que ir para a justiça. Assinava, tremia, ficava com aquilo na cabeça, lia a notificação 10 vezes seguida, dormia com ela debaixo do travesseiro. Hoje, se vier um oficial de justiça, às vezes a gente aceita a notificação e não aceita. Depende da orientação do advogado, né? Porque sabe que advogado é que vê isso para nós. Mas ele vem, quer tomar um café? Pô, vou aceitar. Toma um café aqui, numa boa, tá tudo bem, não sei o quê, seja bem-vindo. Só assina aqui, assino, tal, pá, contrafé. E deixa. Porque aquele processo que hoje vai acabar com a gente, daqui a 2 anos vai vir a conciliação. Que interessante, né? E a gente morreu por aquilo uns 2, 3 dias, achando que aquilo ali era o fim do mundo. É porque foi o tempo que a gente deixou agir. O tempo que deixou fazer. O tempo que deixou formar e a nossa fé em Deus em cima do tempo. Então, esse aqui é o gráfico final que eu queria mostrar a vocês. O tempo, fator de construção... Não, pode subir, amigo. O tempo, fator de construção e da evolução. Aí, as fases da vida, isso aqui é uma linha do tempo. Deixa aí. Vê, não sobe mais não. Desce. Ah. Isso aqui é a linha da vida, ó. Ou a linha do tempo, melhor dizendo. Nascimento, trabalho gerou progresso gerou evolução, vem a destruição de tudo, com o fenecimento, com a velhice, senectude, e depois vem o nascimento, depois vem o trabalho, e depois vem o progresso, e assim a gente vai. E do lado de cá, o que não tem forma hoje, o tempo vai formar, o tempo vai definir, o tempo vai solucionar, o tempo vai gerar pesquisa, e a pesquisa vai gerar o progresso. Esse é o tempo. Então, quando nós fizermos a opção, nós temos que fazer a opção considerando o tempo. Não devemos fazer nenhuma opção sem desconsiderarmos o tempo. Nenhuma decisão, nenhum compromisso, sem termos em mente o tempo, que será execuível ou não. E voltando aqui a Allan Kardec, aí Amilcar, pode subir. Espera aí, subiu demais. Isso está no túmulo dele lá no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Foram os belgas que deram para ele, os espíritas belgas. Naître, que é isso, Amilcar? Está zangado comigo? Não, né? É meu amigo ainda, não é não? Levanta o dedo aí. É meu amigo. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, tel est là. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir
sem parar. Tal é a lei. E na base de tudo isso, tem que ter o tempo. Vamos lá? A última pergunta, que eu talvez nem vá avançar, porque o tempo também está terminando, mas são perguntas que não são importantes, né? Ele pergunta por que as vocações de certas pessoas e a vontade que sente de seguir uma carreira de preferência a outra, né? Isso está baseado nas vidas passadas, nas tendências inatas, não é isso? E nos fatos das escolhas das provas, né? Isso também está claro. Porque o espírito ele vai escolher uma profissão que tem um aperfeiçoamento espiritual e também o intelectual, que é o estudo das leis de Deus e dos ensinamentos espirituais. Intelectual, como eu disse, não é o estudo de física, nem química, nem de matemática, nem de história. São conhecimentos espirituais. Quando ainda não desenvolveu o seu senso moral, esse espírito é auxiliado por outros espíritos. E lá em cima, no estado errante, ele se dedica ao estudo das diversas condições que poderá progredir. Como pensa poder progredir nascendo entre os canibais? Isso aí não é possível. Eu vou pular porque seria uma regressão para o espírito. Só se fosse uma punição para ele, uma expiação. Senão ele não vai renascer lá, vai. Aqui também, sobre evolução, a gente tem que dizer que a evolução é um processo natural dentro do tempo. Natura não faz saltos, a natureza não dá saltos. Quem escreveu isso foi Linneu, quando estudava lá as suas plantas, né? E é nisso que se torna patente, sim, uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente mostra de acordo com a justiça de Deus. De outra maneira, que sorte se esperaria desses milhões de seres que morrem todos os dias nas piores condições de degradação, caso não tivesse meio de se elevar? Por que razão Deus os teria deserdado dos favores concedidos a outros homens? Isso não é possível. Vamos andando. Eu acho que o fundamental já foi dito, né? O resto aí vocês lêem em casa. Alguém tem uma pergunta a fazer? Algum corajoso? Edith, o casal ali, meus alunos. Lá atrás tem sempre alguém que se manifesta. Ninguém aí? Hein? Como é que é? Tem alguém, não? Ninguém? Irene? Por lado de cá? Marquinho? Zé Luiz? Meu amigo da ilha? Não? Ninguém aí? Luizão, motorista? Hein? Quer saber quando acaba a aula? Já está acabando. Tá bom, pessoal. Então vocês viram hoje e nós terminamos esse bloco maravilhoso que é a escolha das provas. A escolha das provas. E ficamos aqui com aquele, que eu vou anexar isso, essa reportagem do Globo, alguns textos, a essa apostila, porque ela vai virar um dia livro, com o que os bilionários falam sobre o uso da fortuna, como eles são sábios e como eles viram como ia ser difícil ganhar com esforço, né?
e são homens que não têm iate, não vivem numa vida de ociosidade, são pessoas bastante humildes. Então, vamos terminar. Pinheiro, alguma pergunta ainda? Alguma pergunta? Está bem lá em Minas? Está se dando bem lá? Está morando aonde lá? Está gostando lá? Tá bom. Casa, né? Casa espírita? A gente vai ver para você alguma coisa lá. Você vai lá na Associação Espírita Mineira, né? Lá embaixo, na Rua do Mercado. Lá tem um centro razoável. Hein? Centro Espírita. Tem uma Rua do Mercado ali embaixo, que é a associação deles lá. É grande, tem biblioteca, tudo. Eu não sei o nome, né? Mas é... Então, você vai ficar conosco. Tá bom. Senhor, vós sois o Senhor do tempo, vós criaste o tempo, cuja adoração também aumenta e diminui de acordo com os planos da vossa criação. Mas dentro do tempo, nós temos as nossas escolhas. A cada dia, nós temos as nossas provas a cumprir. E por isso vos pedimos que nos auxilieis na escolha das nossas provas, através das inspirações dos bons espíritos e na solução das mesmas. Senhor Jesus, pedimos aqui pelo nosso irmão Leonardo do Amorim, que ele possa fazer um tratamento de desobsessão, que o caso dele é indicado. Pedimos por esses irmãos aqui desencarnados, por todos que faleceram recentemente. Senhor, pedimos pela mãe do nosso amigo Fernando, desencarnada no dia de hoje, que ela seja assistida pelos espíritos socorristas. Pedimos por todos esses irmãos que sofrem, estão submetidos a uma série de provas, expiações, dores, sofrimentos, que haja neles a resignação, a fé e a paciência, porque não há bem que dure sempre, nem mal também. Tudo passa, tudo é questão do tempo. Assim, Senhor, em vosso nome
E em nome de Jesus, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Vamos todos devagar, dando ênfase a cada frase, respirando com tranquilidade e mentalizando Jesus, irradiando luz sobre aqui o nosso anfiteatro. Com as mãos abertas, com a sua bata, com a sua fisionomia de bondade, com seus olhos irradiantes, cintilantes. Imaginemos Jesus e oremos o Pai Nosso. Jesus, vós nos ensinaste a prece, que hoje repetimos, sempre centrados em vós e em Deus Todo-Poderoso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrada a nossa aula. No dia 18 de agosto do ano 2014, pela graça de Deus. Amém.